Boa noite, comunidade do CCEPA. Bem-vindos, então, a mais um Conexões Espíritas. Hoje nós temos o prazer de conversar com o nosso querido amigo Ricardo de Moraes Nunes. Ricardo é bacharel em Direito, ele é licenciado em Filosofia, somos colegas nisso, e atual presidente da CEPA Brasil. Ricardo esteve aqui com a gente durante o evento, né, o sexto encontro nacional da CEPA Brasil. Tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O tema do nosso encontro de hoje, então, que o Ricardo vai abordar é Espiritismo, uma pedagogia da alma. Então, sem perder muito tempo, já agradecendo a presença do nosso convidado, eu passo a palavra ao Ricardo. Ricardo, contigo. Muito boa noite a todos e todas. É com imensa alegria que eu venho aqui nesta live do CCEPA para que a gente possa conversar sobre um tema da filosofia espírita e dedicar essa noite de sábado a um estudo tão gostoso para todos nós. O CCEPA é uma instituição que eu tenho grande admiração, que eu tenho grande carinho. É uma instituição que, que teve e tem um papel histórico importantíssimo na divulgação de um espiritismo laico, progressista, progressivo, livre pensador. Enfim, o espiritismo, como dizia o congresso da CEPA de 2000, um espiritismo como queria Kardec, porque Kardec efetivamente desejava um espiritismo que avançasse com o tempo, avançasse com a cultura, com as reflexões da cultura, da ciência, da filosofia, e que, em relação a essas reflexões, Kardec preconizou que o espiritismo colhesse aquilo que fosse, digamos, verdadeiro, ou melhor, que fosse realmente um desvelamento sobre a realidade. Então é com um grande prazer que eu venho aqui falar com todos vocês, a esses companheiros do CC. Agradeço o Beto, agradeço o Leandro pelos contatos que me fizeram muito feliz, né? Esses contatos para que a gente possa vir a essa conversa. Bom, Espiritismo, uma pedagogia da alma. Tenho refletido bastante sobre essa questão ultimamente, sobre o caráter pedagógico do Espiritismo. Uma pensadora atual que trabalha com bastante consistência esse tema é Dora Encontre. Inclusive, recomendo a sua tese de doutorado, Pedagogia Espírita, em que efetivamente ela defende essa tese de que, em última instância, o Espiritismo seria uma pedagogia da alma. Ao mesmo tempo, ao longo de todos esses anos de estudo, tenho pensado o Espiritismo como filosofia, como uma filosofia espiritualista, mas não entendo que este conceito de pedagogia da alma seja esse entendimento do Espiritismo como pedagogia da alma seja contraditório à ideia da filosofia, de considerarmos o Espiritismo como uma filosofia. Então, esse tema vai nos levar a pensar, em primeiro lugar, sobre o papel que Allan Kardec teve na fundação da filosofia espírita em meados do século XIX, em 1857. Estava me preparando aqui para essa reflexão com vocês e estava me recordando de alguns livros de Herculano Pires que li no passado, que dizia que Herculano Pires dizia, melhor dizendo, que Kardec havia sido médico. Hoje esta informação não restou comprovada. Lembrei também aqui do discurso de Flammarion ao túmulo de Kardec,
quando ele diz que Kardec não era propriamente um cientista. E é verdade, Kardec não era propriamente um cientista, não era efetivamente um médico. Kardec era, sobretudo, um educador. E isto nós temos que ter em conta quando nós analisamos a influência do educador Rivail, ou Rivaio, né? Na formulação da filosofia espírita. Essa influência, no meu entendimento, resta bastante demonstrada quando lemos os livros do Espiritismo, as obras espíritas, que ali existe realmente uma proposta pedagógica, um método pedagógico, e essa proposta pedagógica e este método pedagógico vem justamente dessa característica pessoal e profissional, vocacional do fundador do Espiritismo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é levarmos em consideração essa, essa característica profissional do fundador do Espiritismo. E termos claro, então, que o Espiritismo saiu das mãos de um educador. E isso terá consequências muito importantes na elaboração do Espiritismo. Esta é a primeira conclusão que devemos chegar nessa reflexão da noite. O Espiritismo sai das mãos de um educador. Em um discurso em 1834, o ainda professor Hippolyte Denisard Rivail diz que a educação é a obra da sua vida e todos os seus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria da educação. Há uma informação em alguns de seus biógrafos. Hoje temos claro que a biografia de Allan Kardec está sendo revirada, digamos assim, de alto a baixo, mas um de seus biógrafos diz que ele chegou a pensar em escrever um tratado de pedagogia, tratado esse que não foi escrito. Todas essas informações são importantes no sentido de, quando nós pensamos, por exemplo, que Allan Kardec estava muito à frente do seu tempo ao considerar a educação como uma ciência. Isto aqui é um elemento muito importante quando nós tratamos exclusivamente do tema educação, né? Pedagogia, educação, o posterior surgimento das faculdades de pedagogia. É muito relevante a gente termos em mente que o fundador do Espiritismo é um precursor dessa ideia da educação como ciência. Na Europa, na França, do século XIX. Não é pouca coisa isso. Hoje, quando nós temos, por exemplo, o orgulho de termos um Paulo Freire como um dos grandes pedagogos brasileiros, e entre outros, e saber que o nosso Rivail, ele era alguém que já via a educação como sob a perspectiva de uma ciência e que necessitaria o estudo da educação de um currículo especial, de estudos especiais para tanto. Vamos então passear um pouquinho sobre os anos de formação do nosso Rivail. E a primeira coisa que nós destacamos é a excelente formação que ele teve, formação educacional. Isso aqui é digno de nota, que a excelente formação educacional que ele teve. Aos 10 anos de idade, ele já ingressa no Instituto Pestalozzi em Verdun, na Suíça. O que era o Instituto Pestalozzi em Verdun, na Suíça? Era uma escola de excelência, a melhor ou uma das melhores escolas da época, da Europa da época. Era absolutamente inovadora no campo pedagógico. A escola de Pestalozzi era uma escola de vanguarda. E o menino Rivail vai
para essa escola. O filósofo alemão Fichte declarou sobre o Instituto Pestalozzi que dizia Fichte: do Instituto de Pestalozzi espero a salvação da Alemanha. É curioso a gente pensar que Rivail falava muito bem. Ele era um linguista, né? Ele era uma pessoa que podia, que tinha o domínio de vários idiomas. Mas podemos ter certeza que o alemão, além do francês, o alemão era como uma segunda língua, porque era muito utilizada no Instituto Pestalozzi. André Morel, biógrafo de Kardec, dizia ainda sobre a importância do Instituto Pestalozzi na vida do futuro Allan Kardec. Ele dizia: a vida de Allan Kardec não é compreensível sem a vida escolar de Rivail. Acho isto muito verdadeiro quando nós olhamos o que se tornou a filosofia espírita em seu conteúdo e em seus métodos e seus objetivos teóricos e práticos. Segundo os historiadores do Instituto, nesta escola que Rivail estudou, do Instituto Pestalozzi, não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi não queria a emulação, nem o medo. Só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição e do amor. Quando nós pensamos que esta escola já trabalhava, em termos pedagógicos, com a ideia da afeição, do amor, da disciplina, mas sem o constrangimento. E quando nós lembramos que até a década de 60, mais ou menos, no Brasil ainda tínhamos a palmatória, por exemplo, né? Nós verificamos o quão avançado no século XIX era essa escola do que Rivail estudou, que não se dedicava a aplicar castigos, digamos assim, procurava estimular pelo amor, pela afeição, pela disciplina, enfim. Existe um ex-aluno da escola de nome Roger de Guintz, que foi aluno da escola, e ele disse o seguinte sobre a escola. Esse é o comentário de alguém que foi o aluno dessa escola de Pestalozzi, assim como Rivail. Os alunos gozavam de grande liberdade. As portas do castelo permaneciam abertas o dia todo e sem porteiros. Podia-se sair e entrar a qualquer hora, como em toda casa de família simples, e as crianças quase não se prevaleciam disso. Eles tinham, em geral, 10 horas de aula por dia, das 6 da manhã às 8 da noite. Mas cada lição só durava 1 hora e era seguida de pequeno intervalo, durante o qual ordinariamente se trocava de sala. Por outro lado, algumas dessas lições consistiam em ginástica ou em trabalhos manuais, como cartonagem e jardinagem. A última hora da jornada escolar, das 7 às 8 da noite, era livre. Aqui nós conseguimos ver, por esse comentário do Roger de Gimpes, que foi aluno também da escola, como que o ambiente era um ambiente de liberdade, um ambiente sem castrações pedagógicas, dizemos assim, que privilegiava a liberdade. Um outro aluno da escola, de nome Marc-Antoine Julien, ele nos fala sobre as disciplinas que eram estudadas no instituto. Por que é importante a gente ter uma ideia dessas disciplinas? Porque quando nós olhamos na obra de Allan Kardec tinha conhecimentos enciclopédicos. Hoje nós vivemos na era da especialização. Allan Kardec vivia na época em que os sábios tinham conhecimentos enciclopédicos. Ele demonstra isso na obra espírita. Seu conhecimento sobre vários ramos das ciências da época. Segundo Marc-Antoine Julien, o que era estudado no Instituto? Ele nos dá uma ideia. Noções gerais de mineralogia,
botânica, zoologia, anatomia comparada, história natural, fisiologia, psicologia, física experimental, química, no campo das línguas, grego, latim, italiano, inglês, francês e alemão, matemática e aritmética superior, álgebra, geometria, trigonometria, mecânica, astronomia e geografia, belas artes, desenho, música, geografia política e civil, história, instrução religiosa e moral. É fantástico esse currículo, se nós observarmos que era um currículo que Kardec fez dos 10 aos praticamente aos 18 anos ou 17 anos. É um currículo realmente muito vasto que se estudava lá na escola do Pestalozzi. Era um castelo lindo, como eu não estou passando o slide para vocês, porque achei melhor para nós economizarmos o tempo, mas quando vocês podem verificar na internet as fotos do castelo de Verdun, era um castelo lindíssimo. E está lá até hoje, aberto à visitação, para quem quiser conhecer, inclusive com homenagens a Pestalozzi. Vamos ver então quando Kardec se forma, quando Rivail se forma, melhor dizendo. A partir do momento em que ele se torna o que nós chamamos um profissional da educação. Rivail se torna desde muito jovem um professor, escritor de várias obras didáticas, tradutor, diretor de escola. Ele exerce as funções completas de um educador. Em 1823, ele lança a sua primeira obra, Curso Prático e Teórico de Aritmética, assinado por H.L.D. Rivail, discípulo de Pestalozzi. Isso aqui é importante. As obras dele, pedagógicas, vinham com essa inscrição: H.L.D. Rivail, discípulo de Pestalozzi. Ele chega a propor, veja que interessante, desde jovem ele era envolvido com os problemas da educação, que ele chega a propor ao parlamento francês em 1828 uma proposta para a educação pública francesa, sendo que nesta proposta defende a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia, com duração de 3 anos de curso. Veja que beleza isso, né? A, a Comênios, a editora Comênios lançou, inclusive, essa proposta que ele fez em livro. Vale a pena dar uma olhada. É... E olha, vejamos a visão que ele já tinha de uma escola teórica e prática de pedagogia. Eu sempre, quando falo sobre esse tema nas casas espíritas, eu falo assim: os professores devem valorizar muito Allan Kardec, porque ele era um homem da educação, era um homem que acreditava na educação como uma ciência, que merecia estudos, que merecia aprendizado, enfim. Isto são brevemente, não vou aqui detalhar, né, tudo que Allan Kardec, que Rivail, melhor dizendo, que Hippolyte Léon Denis Rivail faz no campo profissional da educação. Não haveria tempo, iríamos perder muito tempo aqui. Mas, como já disse, ele tem várias funções: tradutor, diretor, escreve obras didáticas, propõe para o parlamento francês, faz uma proposta pedagógica, enfim. Vamos, para a gente ter uma ideia mais precisa do homem Rivail, além da sua influência pedagógica, vamos destacar agora algumas influências culturais importantes que ele teve à sua época, ao seu tempo. Em outras palavras, qual era o espírito do tempo de Allan Kardec, do professor Rivail? Rivail, ele era um homem da modernidade, da era moderna. Isso aqui é a primeira coisa que nós devemos ter em mente. Ele era um homem da era moderna. Ele não era um homem como dizem, do medievo, né? Do mundo medieval. Ele era um homem que estava inserido na era moderna
e com os valores da era moderna. Ele recebeu todas as influências dos valores das conquistas dessa era moderna. E vou destacar alguns episódios que estão aí nesta era moderna, que certamente influenciaram Kardec, Rivail e Kardec, de forma especial. A primeira influência que, do ponto de vista político, que nós devemos ter em mente é a influência da Revolução Francesa de 1789. Kardec foi muito influenciado, inclusive hoje as biografias de Kardec falam sobre as influências que a sua própria família teve em relação aos processos políticos que Allan Kardec viveu. Os processos políticos em que a família de Allan Kardec, melhor dizendo, estava envolvida. E que certamente esses processos políticos e suas repercussões afetaram Allan Kardec de forma muito profunda. E não apenas as consequências na vida prática de Kardec, de Rivail Kardec, a Revolução Francesa influenciou. Também no campo dos seus ideais. Quando a Revolução Francesa ela rompe com o mundo medieval, com o direito divino dos reis de governar, com essas ideias teológicas em política, e traz como lema a ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade, a ideia da cidadania, de que todos são iguais perante a lei. Inclusive, no Espiritismo, nós vemos uma influência muito grande deste ideário da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Isto aqui essa tríade são princípios, princípios de caráter político social inseridos na obra espírita. Veja, Allan Kardec ele vai desencarnar em 1869. Mas logo após a desencarnação de Allan Kardec, nós vamos ter um movimento em Paris chamado Comuna de Paris, em 1871. Essa Comuna de Paris foi um levante operário muito profundo e no qual se realizou um conflito sangrento na cidade de Paris, 1871. Isso após a desencarnação de Allan Kardec. Mas as ideias trabalhistas, as ideias operárias já estavam fervilhando, mesmo enquanto Kardec era vivo, estava encarnado, em que pese que não há evidência de que Allan Kardec tenha conhecido o Capital de Marx, a gente precisa levar em consideração que o Manifesto Comunista de Marx foi publicado em 1848. Kardec estava aí, sim, em plena atividade. Então, essas ideias da revolução e as ideias da ascensão dos operários ao poder eram ideias que estavam fervilhando no tempo em que Kardec vivia. Uma outra característica do tempo de Kardec é o grande progresso científico e tecnológico. Se hoje nós, que vivemos aqui na era do James Webb, aquele grande telescópio que está no espaço, filmando as galáxias distantes, segundo os astrônomos, capaz de ir até a origem do universo. Se hoje nós temos uma grande empolgação ainda pelo nosso progresso científico e tecnológico, se hoje no campo do progresso tecnológico, por exemplo, nós vemos que as barreiras das comunicações não existem mais, o século XIX de Allan Kardec era também um momento de grande desenvolvimento científico e tecnológico. Eles tinham uma visão muito positiva de progresso no seu tempo. Uma visão muito eufórica, melhor dizendo, de que estavam caminhando para o progresso.
E essa é uma característica muito forte do tempo de Kardec. No campo da filosofia propriamente dita, eu destaco a influência do pensamento iluminista. Nós, quando estudamos o Espiritismo, penso eu, devemos sempre ter em mente que o Espiritismo é um herdeiro das ideias iluministas. Há alguns autores que chamam Kardec de um iluminista tardio, porque quando Kardec está no mundo, já começa, principalmente no final do século XIX, já começam a surgir algumas ideias do chamado pós-modernismo. Mas Kardec ainda está no seu tempo desenvolvendo, inclusive no âmbito da filosofia espírita, as ideias iluministas. O espiritismo é, portanto, uma filosofia espiritualista, uma filosofia, uma doutrina, como queiram, né? Que acredita na razão, na racionalidade, no progresso, na liberdade. Essas são ideias tipicamente iluministas que o iluminismo nos trouxe em contraposição ao mundo medieval, às ideias da Idade Média. Então, o Espiritismo herda as ideias iluministas da modernidade, mas vai além quando postula a existência da alma, quando postula, quando escapa de um materialismo estrito que é cultivado naquele período por várias correntes científicas. Bom, se fôssemos destacar aqui dois pensadores que nós encontramos uma influência muito forte na obra de Allan Kardec, nós destacaríamos o racionalismo de René Descartes, cartesiano. Kardec é um racionalista por excelência. E o positivismo de Auguste Comte. Comte foi um grande pensador que trouxe o pensamento científico para analisar a análise dos fenômenos. Lógico que hoje sabemos que há limitações no pensamento kantiano, né? Mas a época se configurava em um grande avanço no desenvolvimento da ciência. Então, a razão cartesiana e a análise dos fenômenos de inspiração kantiana está muito dentro do espiritismo criado por Allan Kardec. Kardec valoriza, nunca esqueçamos isso. Isto aqui é um diferencial do espiritismo em relação a todos os espiritualismos do passado, sejam eles espiritualismo do campo da filosofia ou espiritualismo do campo da religião. Kardec valoriza a análise do fenômeno mediúnico. É a partir do fenômeno mediúnico que Allan Kardec constrói a filosofia espírita. Não apenas através da racionalidade, da elucubração filosófica, mas também através do fato, do fenômeno mediúnico, que é um fenômeno da natureza, embora alguns digam que seja um fenômeno, um fato espírita, mas que é um fenômeno da natureza produzido pela mediunidade. Voltando ao campo da educação, é certo que Rivail Kardec recebeu influência, aqui me inspiro muito em Dora Encontre, de três personagens muito relevantes. O primeiro deles é Comênios. Os três personagens, Comênios, Rousseau e Pestalozzi. Comênios, Comênios, seu nome era Jean Amos Comênios, seu período de vida de 1592 a 1670. Muito bem. Comênios, ele autor de mais de 250 obras em latim, tcheco e alemão. Falou sobre temas políticos, sociais, pedagógicos, filosóficos e teológicos. O que é interessante em Comênios é que ele tinha uma visão otimista sobre o homem, sobre o ser humano. Lembremos a ideia do pecado original que permeava toda a cultura da época, de inspiração cristã. Comênios não, ele tinha uma visão otimista sobre o ser humano. Dizia ele: é evidente que todo homem nasce apto para adquirir conhecimento das coisas. Primeiro, porque é imagem de Deus,
Com efeito, a imagem, se é perfeita, apresenta necessariamente os traços do seu arquétipo, ou então não seria uma imagem. E ele possuía, o Comênios também, uma ideia que nós no Brasil nós só fomos começar a realizar praticamente depois da década de 60, 70, que é a ideia da educação universal, integral, permanente para todos. Eu digo a partir da década de 60, 70, 80 no Brasil, porque o ensino no Brasil, por exemplo, até a época do meu pai, que nasceu na década de 40, não era dado, não era concedido pelo Estado em nível de universalidade. Hoje, com todos os problemas que nós temos no campo da educação, nós vemos que existe, pode ser a comunidade mais pobre, mais carente, existe uma escola lá. Isso aqui é um avanço no processo educacional da ideia de educação universal para todos. É lógico que falta muita coisa ainda, mas pelo menos isto não falta, né? Que é a presença do aparelho escolar em todas as regiões. Então, diz Comênios, nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente em sua humanidade, não apenas um indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os homens, reunidos e individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde, numa palavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano, de forma que afinal toda a espécie humana seja educada, homens de todas as idades, todas as condições, de ambos os sexos e de todas as nações. É lindo isso, né? É uma educação universal para todos, sem caráter de classe, sem exclusão, que todos possam ser atingidos por uma boa educação. O que é, de um ponto de vista humanista, uma boa educação, não uma educação apenas para o mercado, como se pretende hoje em dia, mas uma educação integral para o ser humano. Ela é essencial para que possamos ir para um novo patamar evolutivo de desenvolvimento político e social. E Comênios, já na sua época, tão recuada, já havia a importância da educação. O outro educador, filósofo, educador, Jean-Jacques Rousseau, que viveu no período de 1712 a 1778. Rousseau foi um filósofo importantíssimo do período chamado Iluminista. É verdade que ele estava um pouquinho na contramão daquilo de que o iluminismo como um todo dizia no seu enaltecimento à razão. Rousseau chegava a falar da importância do sentimento, coisa que muitos racionalistas do período iluminista às vezes não menosprezavam. De qualquer forma, ele está inserido dentro dessa grande época do iluminismo. Ele dizia Rousseau na abertura da sua célebre obra de educação, Emílio, esta frase de Rousseau: tudo é bom saindo das mãos do autor das coisas, tudo degenera nas mãos do homem. Mais uma vez aqui, assim como Comênios, Rousseau ele está na contramão de um pensamento eclesiástico, clerical, da hegemonia religiosa cristã do período, de que o homem é um ser maculado pelo pecado original, é um ser decaído. Rousseau, assim como Comênios, estavam na contramão dessa ideia, que é uma ideia extremamente negativa do ser humano, de que o ser humano nasce a partir dessa mácula. Quando nós pensamos, por exemplo, na ideia espírita de que o ser espiritual sai do Criador simples e ignorante, já vemos aí uma diferença. Não precisamos nem dizer que ele já sai bom, mas que ele sai simples e ignorante, rumo à perfectibilidade. É bem diferente dizer que o ser humano já está maculado no pecado original. Então, Rousseau trabalha muito bem essa ideia. Rousseau traz uma nova ideia sobre a criança. Para ele, não há uma hierarquia essencial do adulto sobre a criança. Ele revoluciona os estudos sobre a infância. Para Rousseau, a criança é detentora de direitos e está em posição de dependência física
em relação ao adulto, mas não de submissão à tirania moral do adulto. Muito legal isso, né? A criança não. Sim, ela tem uma dependência física, mas ela não deve ser tiranizada pelo adulto. Muito interessante e revolucionária essa ideia de Rousseau, quando hoje, nos tempos modernos, nós já falamos do. Temos no Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São desdobramentos filosóficos, éticos e jurídicos desses grandes pensadores, como foi Rousseau e outros. E o terceiro pedagogo que não podemos deixar de mencionar é Johann Heinrich Pestalozzi. Heinrich Pestalozzi, 1746-1827. Pestalozzi foi um mestre de Allan Kardec, né? Kardec teve, Rivail, o menino Rivail, teve a oportunidade de conhecer esse gigante do pensamento pedagógico, que foi e está sob sua responsabilidade educacional. As teorias de Pestalozzi visam a fazer com que o aluno descubra por si mesmo, por esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência. Ao invés de se impor os ensinamentos, ao invés de se impor os ensinamentos dogmaticamente. Pestalozzi não busca a imposição dogmática do conhecimento, mas sim o estímulo do aluno para que ele possa ir descobrindo por si mesmo os conhecimentos. Para Pestalozzi, a individualidade do aluno é sagrada, deve ser sagrada para o educador, ou seja, o educador, a relação entre aluno e professor e educador é uma coisa sagrada, é alguma coisa que deve ser levada com o máximo de respeito e afetividade entre ambos, a tão ponto que se fala em amor pedagógico da parte do educador para o aluno. Três características que são importantes no método de Pestalozzi e que acabamos encontrando no Espiritismo. A forma dialogada do método platônico de ensinar. Quando nós pegamos lá o Livro dos Espíritos, nós encontramos lá a forma dialogada que era usada por Platão com inspiração em Sócrates como prática pedagógica. Esta é uma característica que encontramos no método pedagógico na obra espírita posterior de Allan Kardec. Outra característica é a clareza da linguagem. Manter-se no campo das ideias práticas, evitando adotar utopias. Bom, para que nós possamos ir para o nosso encerramento, vou aqui trazer algumas conclusões fundamentais sobre esse tema aqui. Que nós estamos discutindo sobre o Espiritismo como pedagogia da alma. Concluímos que o Espiritismo é, sobretudo, uma filosofia. Lá no frontispício do Livro dos Espíritos, Kardec denomina o Espiritismo como filosofia espiritualista. Não podemos esquecer disso. E esta filosofia nos traz uma nova visão de homem e de mundo. O Espiritismo nos convida a viver em conformidade com esta nova visão de homem e de mundo, realizando o que nós podemos chamar de uma sabedoria prática. A filosofia espírita, ela não é uma filosofia meramente especulativa, que busca o conhecimento. Ela busca, além de ser um conhecimento, é óbvio que busca, não, isto é claro, quando ele aponta que para a existência de uma alma no ser humano que sobrevive e pode se comunicar, o Espiritismo sim pretende ter consequências no campo do conhecimento, mas também no campo ético, moral, como sabedoria, como forma de viver, uma sabedoria prática. E nesse sentido, o Espiritismo tem uma certa característica semelhante à filosofia do mundo grego,
greco-romano da antiguidade, a sabedoria de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, que nunca era desvinculada da ideia de uma sabedoria prática. Mas podemos dizer também que o Espiritismo é também uma pedagogia da alma, pois nos fala da necessidade do homem, enquanto espírito imortal, autoeducar-se para ser feliz, seja no estado de encarnação ou desencarnação. O Espiritismo, como pedagogia da alma, nos propõe uma autoeducação. Isto aqui é relevantíssimo quando nós pensamos na proposta espírita. E esta pedagogia da alma, gente, abrange o ser cósmico que o espírito é. Nós, enquanto humanos, seres humanos encarnados, somos seres terrenos, mas o espírito é um ser cósmico, destinado à amplidão cósmica. Uma ideia fundamental desse espiritismo como pedagogia da alma é a ideia de que o ser humano é uma individualidade e que o espírito preexiste e sobrevive à morte. Que o espírito pode aperfeiçoar-se através das reencarnações sucessivas, tanto no sentido intelectual quanto moral. Nada se perde do que foi realmente adquirido no sentido intelecto-moral. Isto aqui é de um conforto imenso, de que tudo que nós fazemos no sentido de aprendizado intelecto-moral se torna patrimônio do nosso espírito imortal. O espiritismo, enquanto pedagogia da alma, também nos fala que o ser humano é um ser interexistente, ou seja, um homem que sofre a influência do mundo espiritual tanto pela mediunidade quanto pela intuição ou inspiração. A visão espírita de ser humano é uma visão de que nós não estamos. O mundo espiritual não está apartado de nós. Nós, através da mediunidade, da intuição ou inspiração, nós estamos em permanente contato com esse mundo espiritual. Para o Espiritismo, enquanto pedagogia da alma, a criança não é uma tábula rasa. Ela é uma individualidade que tem um passado, que ela já vem ao longo do tempo em um processo de desenvolvimento. Para o Espiritismo, a morte não é o fim do homem, é o término de uma fase da existência do espírito. E a velhice não é para ser deplorada, a terceira idade não é para ser deplorada, pois ainda é um estágio importante da vida no sentido de aperfeiçoamento de espírito. E a Terra é uma escola de aprendizado. Vejam quantas características desse espiritismo enquanto pedagogia da alma, enquanto uma proposta de autoeducação humana. E para finalizar, para o Espiritismo não há castigos divinos, apenas respostas às nossas ações. Sendo a família o primeiro locus de aprendizado do espírito. O Espiritismo, porque houve dentro do pensamento sociológico uma discussão se a família é uma instituição conservadora ou progressista. Muitos dizem que a família é uma instituição conservadora de um certo ponto de vista. Para o Espiritismo, não. A família é um local importante que pode favorecer ao aprendizado do espírito, seja a família de pais naturais ou não naturais. Essa estrutura de pai e mãe, ela é importante na formação educacional do espírito. E para o espiritismo, a instrução não deve ser apenas técnica. Ela é necessária uma educação que emancipe o ser humano. Não é apenas uma educação para o mercado de trabalho. O Espiritismo procura formar, desenvolver um ser humano melhor. Essas são características, né? O amor, a bondade, a humildade, por exemplo, para o Espiritismo, são fundamentais, são virtudes fundamentais para o bem viver. Enfim, meus amigos e minhas amigas, eu entendo que o Espiritismo, enquanto proposta de autoeducação do indivíduo e da sociedade, é algo bastante interessante para nós pensarmos em termos de um espiritismo contemporâneo para esse nosso século XXI. Obrigado, estou à disposição para as questões. Muito bem. Bom, eu vou começar, já que o Ricardo trouxe as informações de livros, né? Nós também somos fãs da Comênios, né? Então temos aqui Educação segundo o Espiritismo, de 2004, né? Esse aqui é um livro muito interessante, ele traz juntamente essa temática que o Ricardo cita para gente,
da concepção espírita, né, do ser humano, da natureza humana. Então, a essência espiritual do ser humano. Então, eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho, vou dizer que a gente vai até progredir um pouco a partir de Comênios. Comênios lá na Pampédia, Pampaédia, né? Estudo, ensino para todos, em todas as idades, para criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Então, e veja como isso é inovador. É algo que hoje nas neurociências, né, que o cérebro está sempre é plástico, está sempre se moldando, novas vias neurais estão sempre se formando, estamos sempre aprendendo. O aprendizado é um processo contínuo que não para nunca, né? Algo que para aquela época era impensável. Então, a educação segundo o Espiritismo da Dora Encontre é muito bom. Ele traz então essa visão espírita aplicada para a educação. O pedagogia espírita, que foi citado também pelo Ricardo, e o último, acho que é o mais atual, se eu não me engano, é o Kardec Educador, né? Esse que foi que tu se referiu agora, né? Das pesquisas. Isso. Até tem um mais novo agora do Carlos Sete Bastos, né? Com a revisão das biografias do Kardec, que é muito interessante. Esse a gente ainda não tem na biblioteca. Esses 3 volumes que eu cito, a gente tem disponível na biblioteca do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Então, o pessoal que frequenta a casa, que tiver interesse em tirar emprestado, enfim, fazer uma pesquisa, está à disposição. Então, eu vou começar pedindo comentários do Ricardo sobre alguns temas. O primeiro que chega aqui para mim, naquele textinho do Kardec, Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo, acredito que muitos conheçam ele, está presente no Obras Póstumas, né? Então, Kardec relata os primeiros contatos dele com as mesas girantes, com o fenômeno mediúnico, né? E como ele começa aos poucos a colocar perguntas no grupo. Ele traz perguntas que são diferentes das perguntas que os outros faziam. Então, ele observava que as perguntas que as outras pessoas faziam eram muito fúteis, às vezes muitas coisas a ver com o cotidiano, do dia a dia, mas sem grande profundidade filosófica. Ele começa a trazer perguntas mais sérias, né? Então, a própria audiência dele por parte dos espíritos vai mudando. Então, num primeiro momento, ele tem aquela ideia de que aquelas perguntas que ele está juntando serviriam primeiro para a sua própria instrução, até que chega num determinado momento que ele percebe, e chega a perguntar isso para os espíritos, né? Que na verdade tudo aquilo que ele estava compilando, todas aquelas informações, como a gente fala no espiritismo brasileiro, que ele estava codificando, né, serviriam também para a instrução de todos. Então ele já tinha essa visão de ensino, de ensinar, é a visão do Kardec educador, a forma de colocar aquelas ideias de forma que seja compreensível didaticamente, né? E daí uma coisa que eu gostaria que o Ricardo falasse mais um pouquinho, vou ler aqui a observação, que no Espiritismo toda a existência ela é pedagógica. Porque na percepção espírita nós não estamos maculados, pagando pecados após uma expulsão do paraíso mítico, mas sim aprendendo, progredindo sempre através de inúmeras existências. Gostaria de comentar, Ricardo? Esse trecho é lindo, né? E ele reflete justamente um dos temas fundamentais do que nós podemos chamar de uma atualização do pensamento espírita para o século XXI, que é justamente o espiritismo ao longo do tempo, ele foi, devido à nossa herança, em especial no Brasil, ele foi contaminado pela ideia de punição e castigo. Quando nós vemos que estruturalmente, ontologicamente, do que diz respeito à essência do ser, o Espiritismo não nos ensina que o ser humano é um ser decaído. Nos ensina que o espírito é um ser simples e ignorante quando sai da fonte criadora e ingressa num grande processo de aprendizado. Então, de fato, quando nós olhamos para a vida, para o mundo, a partir de uma ótica de que nós somos seres decaídos, que nós não valemos nada, que nós somos um nada perante o todo grandioso Criador, nós temos uma visão, um sentir. Agora, quando nós olhamos para a vida como um processo, como uma oportunidade de aprendizagem, um processo de aperfeiçoamento, é outra visão. O bom e o ruim em nossa vida vem como experiência para nos tornarmos mais sábios, mais experientes, mais capazes ao lidar com a vida. Essa é a ideia de evolução do Espiritismo, e eu, com toda a minha
Com a minha história de vida, no sentido de me dedicar a esse tipo de estudo, eu acho que essa visão é grandiosa e serve realmente para a vida humana de uma forma, e é verdadeira do ponto de vista de um conhecimento maior sobre o que é o ser humano. Então, Beto, penso que esse trecho é belíssimo e que cabe a nós, hoje, de um espiritismo de um século XXI, olhar a vida, a encarnação como oportunidade, como fonte de aprendizado, não sem dores, não sem desafios, mas as dores e os desafios não são castigos a nós fazem parte inerente dos processos da vida no nosso nível evolutivo. Tudo bem. Tu fala ali das influências de Kardec, né? O positivismo era muito forte no pensamento de Kardec. A gente pode dizer dessa tentativa dele de positivar o próprio espírito, né? Então, toda a ciência espírita, o espiritismo enquanto ciência, é essa tentativa de validar, de positivar o espírito como um fato, que para Kardec estava suficientemente comprovado pelas manifestações ou fenômenos mediúnicos, né? Então, quando ele amplia a noção de ser humano para um ser desencarnado também, encarnado e desencarnado, né? Duas humanidades em uma, humanidade encarnada e desencarnada, né? Então, ele vem dessa certeza a partir da observação mediúnica. Um outro ponto interessante, eu gostaria que tu sabia a tua opinião nesse sentido. A gente sabe, pelas inúmeras biografias do Kardec, e isso mantém em todas as revisões, que o Kardec ele nasce então numa família católica e depois vai estudar numa instituição protestante, basicamente, né? Que é de uma mentalidade diferente. Tu cita aí a questão do Pestalozzi com a afetividade, que é muito importante. Pensa o seguinte, a criança, Kardec criança, 11, 12, 13 anos, vai morar no instituto. Lá ele passa a conviver com o mestre, né? E o mestre, claro que acaba assumindo com ele uma postura paterna, né? Ele vem substituir a figura da família que está distante. Então é aquela figura de autoridade, a figura adulta e a figura afetiva onde ele se espelha. E é uma personalidade histórica conhecida justamente por essa abertura de pensamento precoce lá do final do século XVIII, começo do século XIX. Pois bem, então o que eu gostaria de ouvir mais de ti é como tu acha que isso influencia a construção da obra de Kardec, tanto como Rivail, enquanto construtor de teorias pedagógicas, como depois no Espiritismo, algo que muitos chamam de uma tentativa do Kardec de fazer uma síntese ou de buscar um equilíbrio entre essas duas visões de mundo, o católico e o protestante. Excelente questão, Beto. Obrigado. Excelente questão. Vou tentar, né, trabalhar um pouco em cima dela. Bom, em primeiro lugar, em relação à questão do fenômeno espírita que você mencionou, de que a convicção do Kardec surge a partir do fenômeno mediúnico, melhor dizendo, né? Isto aqui é uma verdade, tá? O espiritismo não nasce. Isto aqui a gente tem que, talvez, repetir muitas vezes, sabe? O espiritismo não nasce como um espiritualismo meramente especulativo, do tipo platônico, por exemplo. Não, né? Não. Ou como uma religião que tem a revelação como dogma indiscutível e que se constrói a racionalidade posteriormente. Também não, a moda de Tomás de Aquino, né? O espiritismo, ele nasce com uma base empírica. Esta base empírica convenceu o pesquisador Kardec e outros ao longo do período, né, da existência da alma e de sua comunicação. Isto virou conhecimento? Isto virou ciência aceita na contemporaneidade? Não. Isso aqui a gente tem que deixar claro. Mas não é por causa disso que nós vamos ignorar a originalidade da proposta espírita e não só de Kardec da época, dos espiritualistas anglo-saxões do período, os ingleses e norte-americanos, inclusive, que abriram uma nova via. Kardec e esses espiritualistas abriram uma nova via para o problema da alma,
para o problema da existência da alma, não apenas através da elucubração filosófica e não apenas através da fé. Isso aqui é importantíssimo, tá? Em relação a esse caráter, as biografias de Kardec, hoje a gente tem visto, Kardec ele praticamente conviveu com sua mãe, parece que com um tio e com uma avó, parece. Eu não vou assim cravar, mas o pai dele sumiu da vida dele. E a mãe fez todos os esforços para que ele estudasse no Instituto Pestalozzi. De fato, ele chega no Instituto Pestalozzi, ele se depara com esse mestre que tem uma ideia de universalidade, de espiritualidade em seu sentido maior, de tolerância, de alteridade. E creio eu, assim, é uma crença pessoal minha, que isso influenciou muito a visão religiosa de Allan Kardec. Sim, Kardec tinha uma visão religiosa. Eu não defendo que ele tenha. Ele tem contradições entre tentar criar uma ciência e uma religião, mas ele tinha uma visão religiosa, sim. Né? Eu não posso descartar isso na minha visão, pelo que se vê hoje. Né? Isso não é um mal. Isso não é um mal. Era uma característica pessoal dele. E dentro desta visão religiosa, com muita sabedoria, aliás, eu acho que ele agiu lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando opta por discutir não os atos da vida do Cristo no sentido dos dogmas da religião, mas no sentido da moralidade, né? Que todos estariam em sintonia com a mensagem de Jesus, por exemplo, a partir de uma moralidade essencial. Então ele tenta o quê? Universalizar o que é mais importante, fugindo da característica dos dogmas particulares de cada religião. É uma forma, sim, de autoritarismo, de tolerância, de inclusão de todos, dentro de um contexto de uma França cristã, né? Ele De atuava guerras isso. religiosas, e de guerras religiosas ainda, né? Como? De guerras religiosas. De guerras religiosas. Exatamente. Nunca podemos esquecer que, por exemplo, a famosa Noite de São Bartolomeu acontece lá. Não é isso? Acontece lá. O maior massacre de católicos em relação a protestantes, né? É, é um dos maiores históricos que tivemos lá, né? Desse grande conflito entre protestantes e católicos que tivemos na história, do qual decorreu o surgimento e a valorização do Estado laico, que é uma outra conversa importante, né, que assegura uma certa neutralidade em relação a todas as religiões. Então, não sei se respondi, mas eu acho sim que Kardec ele acaba, digamos assim, sonhando com a perspectiva de uma religião mais universal, mais inclusiva. Inclusive, em relação ao espiritismo, ele dizia: você não precisa abandonar a sua religião para ser espírita. Você pode continuar sendo judeu, cristão, é isso. A visão de Kardec é muito interessante. Por isso, Beto, que eu vou dizer para você. Há em estudos importantes na atualidade, considero relevantes e importantes na atualidade, uma crítica à obra de Allan Kardec, e deve ser feita até a personalidade de Allan Kardec, mas precisamos tomar cuidado também, né? Porque existem contextos históricos, né, que este personagem histórico estava inserido. Mas apesar desses contextos históricos, penso humildemente, meu caro Beto e amigos e amigas, que devemos, se nos colocamos da perspectiva espírita, devemos também ressaltar os aspectos positivos da contribuição. E acho que ele trouxe alguns aspectos bastante positivos nessa nova visão do homem e do mundo a partir da análise do fenômeno da mediunidade. É. Mas parece muito lógico, né, Ricardo? Imagina o seguinte: para Kardec, o espírito era um fato, né? Era um E fato positivo, um fato comprovado. Então, é a mesma isso, coisa que, sei lá, a gravidade ou que a Terra gira em isso, torno do Sol. Então, é algo que não importa muito se você é católico, se você é protestante, do que você se isso. denomina, né? Com relação ao fato, o fato é, e ponto. O espírito é uma realidade. Então, os dogmas das diferentes religiões simplesmente teriam que se conformar à existência do fato espírita, né? Então, teria isso muito claro. Eu vou prestigiar um pouco o nosso público aqui. Eu tenho uma pergunta do Salomão para ti, que é a seguinte: Kardec reencarnou
depois de haver fundado o Espiritismo? Hum, hum. Então, Salomão, quero, em primeiro lugar, mandar um grande abraço no Salomão. Salomão, esse personagem da história do espiritismo brasileiro, que eu tenho a honra de ser amigo dele. Tenho a honra de partilhar da sua companhia na Cepa Brasil. Cepa Brasil é essa que ele tem ajudado tanto com o seu trabalho, com a sua disposição. Obrigado, meu amigo, pela sua presença e pela sua pergunta. Então, Salomão, assim, há muita confusão em relação a essa tese das reencarnações de Allan Kardec. O que eu posso falar é da minha convicção. Eu acredito que não. Eu acredito que não, né? É, Existem algumas teses que considero muito fora de um próprio critério que o próprio Kardec colocou para análise dos processos de reencarnação. Como, por exemplo, quando se diz que Allan Kardec, que Chico Xavier teria sido Allan Kardec, né? Eu sou muito contrário a essa tese por um motivo muito simples. As características pessoais de Chico Xavier, em termos essenciais de personalidade, eram muito diferentes das características pessoais do professor Rivail. O professor Rivail era alguém realmente não destituído de sentimento, mas era um racionalista. Escrevia, como alguns dizem, como quem faz matemática. Allan Kardec, Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, que também não que trouxe uma sua contribuição no campo da mediunidade em específico, né? Ele tem características pessoais distintas. Dos que se dizem como reencarnação, como Allan Kardec, considero a mais séria posição no movimento espírita, que pelo menos alguns insistem, é essa tese. A dos demais, eu acho que não apresentaram trabalho suficiente para se nós inferirmos que seria Allan Kardec. Então, e hoje eu também penso, sabe, Salomão, que o trabalho de Allan Kardec será feito por uma coletividade de pensadores, não mais por um único indivíduo. A via foi aberta, a porta foi aberta. Agora está na nossa mão aqui, dos espíritas, de todo, de todos os quadrantes, né, que pensam o espiritismo com seriedade. Eu tô falando, na tua fala, eu me lembrei de uma passagem, não me lembro qual livro agora, do Herculano Pires, mas ele está analisando a questão do rustanguismo no espiritismo brasileiro, né? Então ele fala da fria racionalidade de Kardec, né? Eu tô falando lá por que que os espíritas talvez tenham, ah, no começo do século XX, tenham escolhido a Mustang, né? A tese de Mustang, os quatro evangelhos. Então, acho que pela própria natureza, tem outros autores que se debruçaram sobre essa característica do povo brasileiro também, né? E que faz também eco com a pergunta que eu tenho aqui do Rodolfo Ferreira. Na verdade, ele traz duas perguntas, tá? E já é as duas finais aqui para a gente encerrar por causa do horário, né? A primeira pergunta dele é: que diria Kardec da nossa sociedade atual? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, acho que te reflete um pouco com isso que a gente estava falando. Quando ele pergunta assim, ó: não é uma filosofia muito intelectual para muitos, né? Quando eu falo da fria racionalidade do Kardec, os próprios conceitos, eu vejo hoje quando a gente vai estudar, criar grupos de estudos espíritas, né? O quanto a gente acaba tendo que se debruçar nos primeiros semestres em trabalhar conceitos. E às vezes são conceitos da filosofia que a gente tem que trazer e naturalizar para as pessoas, para daí ler o texto de Kardec e conseguir compreender. Mas então eu passo para ti essas duas questões, Ricardo. O que diria Kardec da sociedade atual? E se não é uma filosofia muito intelectual para muitos? Boas questões, ótimas questões, viu? Muito bom. E eu não pretendo respondê-las, mas pensar junto. Vamos lá. Vamos falar primeiro do o que diria Kardec sobre o mundo atual. Como é que vai o mundo atual? É essa primeira pergunta. O mundo atual, penso eu, que é um mundo em que nós temos um grande desenvolvimento científico e tecnológico. Realmente nós temos, isso aqui não há dúvida, nós temos um grande desenvolvimento científico e tecnológico. No entanto, ainda temos sociedades que estão lutando contra contradições gravíssimas, gravíssimas. Ao mesmo tempo que nós avançamos
no conhecimento, por exemplo, da medicina, o acesso às conquistas da medicina não são para todos, né? Ao mesmo tempo que nós avançamos nas dinâmicas do trabalho, vemos também muitas pessoas excluídas da possibilidade do trabalho, até mesmo em razão das mudanças. Então, o que eu percebo hoje é que, na minha visão, obviamente, né, é que o Kardec, em alguns momentos, ele fala de uma nova civilização. Ele fala, inclusive, a expressão a verdadeira civilização. Tem um texto dele no Livro dos Espíritos. Nós estamos muito distantes desta verdadeira civilização já para o século XIX. Né? Nós não... Aliás, o próprio Allan Kardec tinha ideias de evolução e progresso que não se realizaram no século XX. Né? Se nós pegarmos o século XX, o século XX, nós vamos ver que o século XX foi, como diz um historiador importante, denominou o século XX como a era dos extremos. E nós tivemos ali catástrofes gigantescas, que é Eric Hobsbawm, né? Nós tivemos ali catástrofes gigantescas. A Primeira Guerra Mundial, nós não imaginamos o que foi a Primeira Guerra Mundial. Várias famílias da Europa tiveram seus entes queridos ali afetados, mortos, feridos, mutilados, né? A Segunda Guerra Mundial vai ainda avançar. Depois temos a guerra, as explosões atômicas. Depois nós vamos ter as Guerra Fria. ditaduras, enfim, nós vamos ter vários fenômenos políticos sociais no século XX. E nós estamos apenas nos primeiros 25 anos do século XXI. Foi ontem ainda que o fundamentalismo ressurge com força, tanto o fundamentalismo que nós podemos dizer não apenas o islâmico, mas nós temos hoje um fundamentalismo cristão muito acentuado na sociedade. Então, eu acredito. Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta mesmo? Foi o Rodolfo Ferreira. Eu acredito, Rodolfo, que Kardec ficaria muito inquieto ainda, porque Kardec era um humanista e ele teria uma inquietação. Isto aqui é o que eu julgo importante na sua questão. Kardec seria alguém inquieto, não seria alguém conformista, porque ele já não foi alguém conformista com o seu tempo. Ele propôs uma nova maneira de se enxergar o mundo, a sociedade e de transformação. Kardec não seria alguém que estaria deitado em berço esplêndido, esperando as benesses ou o mundo futuro espiritual. Seria alguém que estaria pensando rigorosamente o nosso tempo e saídas para o nosso tempo a partir da ideia da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução, com as ferramentas teóricas da ciência social, da ciência natural, enfim, das ciências do nosso tempo. Ele iria dialogar com essas ciências, é o que eu penso, né? E é o que nós, como espíritas contemporâneos, acho que devemos fazer na nossa limitação. Dialogar com as ciências sociais do nosso tempo, com as ciências naturais, com todo o conhecimento do nosso tempo e buscar inserir a visão do espiritismo buscando esse mundo melhor. E em relação que o espiritismo é muito intelectualizado para muitos, o espiritismo, como eu disse lá desde o nosso início, né, é uma filosofia espiritualista. E sendo uma filosofia, requer realmente estudo. Requer estudo. Isso aí não temos, porque sendo uma filosofia é uma proposta de conhecimento. Agora, em relação ao esforço original de Allan Kardec, Kardec tentou chegar às massas populares. Eu falei da clareza da linguagem. Kardec lida com os temas mais difíceis com uma boa linguagem. Esta é que é a verdade, como bom pedagogo que era. Inclusive, essa sua pergunta, Rodolfo, me permite trabalhar a ideia do ser pedagógico, que era Kardec. Ele trabalhava os maiores temas com uma boa linguagem. Mas nós não temos condições e penso também que não seria interessante, de renunciar à nossa proposta de ser um conhecimento. O que nós podemos fazer é trabalhar a nossa linguagem, trabalhar nossos métodos de transmissão do espiritismo, de trazer o ensino espírita para as casas espíritas, nos aproximarmos efetivamente das camadas mais populares, porque o espiritismo se transformou um movimento de classe média branca, né? E
classe média branca constituiu o espiritismo brasileiro. Mas, além da classe média branca, existe uma alta esfera, uma grande parcela da população que não tem um nível de instrução, que a classe média branca teve o privilégio de poder acessar, né? Que foram excluídos do processo, que nós muitas vezes temos que chegar também até eles. Então nós temos que trabalhar muito a nossa proposta pedagógica, de acordo com o meio em que nós estamos inserindo o nosso ensino espírita. Se não tivermos essa flexibilidade, não conseguiremos atingir e teremos os resultados do último censo aí, né? Os espíritas vão diminuir mesmo, né? Se nós não tivermos a maleabilidade de chegar até o povo, ao povo em geral. Enquanto, enquanto nós somos uma doutrina de classe média, é como se fosse quase um reduto de uma certa pequena elite, digamos assim. Digo pequena elite porque a classe média não é a grande elite, né? Mas é um reduto. Agora, existe toda uma população que ficaria muito feliz em conhecer essa proposta generosa que é. Lembro aqui de Leon Denis, que escreveu uma carta para os detentos de uma determinada penitenciária na Espanha. Olha que coisa linda. Levando o espiritismo para todas as camadas. Talvez é o que nós tenhamos que fazer, né? Agora, renunciar ao espiritismo enquanto conhecimento, não penso que, ou proposta de conhecimento, não penso que seja o caminho. Tem mais uma pergunta aqui que essa eu vou fazer porque está muito relacionada, tá? Eu acho que ela está relacionada mais no sentido da própria organização da Casa Espírita. Vou ler a pergunta da Dirce Carvalho Leite, ex-presidente aqui do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Pedagogia da alma, grande compromisso dos espíritas. Hoje, até que ponto isso realmente ocorre como um objetivo pedagógico nas casas espíritas? Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para a Dirce. Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Que pessoa maravilhosa, que pessoa querida. E é mais uma pessoa boa que a gente conhece, né, nessa nossa trajetória. Dirce, um grande abraço. Em relação ao Centro Espírita como pedagogia da alma, eu acho que o grande perigo, Dirce, para nós espíritas, no sentido de fugir dessa proposta, é a formalização das atividades do centro espírita, a ritualização. Porque toda vez que entra o rito e a forma excessivas, perde-se a essência das coisas, né? É, Então, penso que a casa espírita, enquanto encontro de amigos que querem estudar o espiritismo, é o que seria mais desejável para nós entendermos essa proposta de uma pedagogia da alma. Não como a casa espírita hierarquizada, que tem todas as estruturas de uma instituição. O centro espírita, na minha visão, deve ser um local de acolhimento de todos, nas suas diferenças, e um local para partilhar esse conhecimento de acordo com os devidos níveis que estão na casa espírita, né? Mas de uma forma amiga, afetiva. O amor, a fraternidade, o querer bem faz parte do ensino na casa espírita. Mais amizade, mais comunhão de pensamentos e sentimentos e menos hierarquia, menos formalidade. É assim que eu vejo, que é a forma de resgatar a proposta de pedagogia da alma que o Kardec propôs. Não é à toa que Kardec imaginava que os pequenos grupos é que eram os melhores, porque é justamente nos pequenos grupos que nós podemos ter maior afinidade, maior amizade, maior comunhão de pensamentos e sentimentos. Aí me lembro da proposta do Espiritismo como religião, que foi tão debatido no passado, em que o Krishnamurti, pensador espírita, dizia que o Espiritismo é um laço que une as pessoas, uma comunidade de pensamentos e sentimentos, não um religare, né? Na ideia de religar o homem a Deus, porque o homem nunca esteve desligado, o ser humano nunca esteve desligado, mas como um laço. Eu acho que esse laço de afetividade entre nós é o fundamental
para que nós possamos criar bons ambientes que fujam, inclusive, desse intelectualismo frio, porque existem espaços e espaços para se desenvolver uma ideia mais avançada de espiritismo. Se você tem na casa espírita um curso avançado de espiritismo, é uma coisa. Se você tem um curso básico, é outra coisa. Mas tanto no curso avançado quanto no curso básico, na minha forma de enxergar, tem que ter um ingrediente: a amizade, o carinho, a afetividade entre seus membros e o respeito. Que maravilha essa resposta, Ricardo. Muito bom. Ricardo, estamos sob o tempo ali, então vou te passar para tuas considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui com vocês. Vocês sabem que vocês são queridos, né? Vocês estão aí no meu coração de verdade. Vocês são companheiros, companheiros de divulgação dessa ideia linda que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ideia muito linda, uma teoria muito linda. Não é uma teoria perfeita, não é uma teoria acabada e jamais será, porque o conhecimento está em evolução. Mas Kardec, esse fundador do Espiritismo, como está lá no túmulo dele, os franceses fizeram a lápide de Kardec colocando essa expressão. Allan Kardec, fundador do Espiritismo. É muito interessante isso. Este fundador do Espiritismo, que foi Allan Kardec, nos propiciou trazer uma cosmovisão muito interessante sobre a vida e que merece realmente a nossa atenção, o nosso estudo. Se por um lado existem elementos da teoria espírita que estão datados, é verdade isso. Por outro, há uma essência da teoria espírita que é plenamente válida e que, pelo contrário, é de vanguarda para o conhecimento que ainda não chegou e nem sei se chegará, né? A ideia de um espírito, da existência do espírito. O Kardec, e eu repito que ele tem esse mérito com os espiritualistas anglo-saxões do século XIX, eles buscam um caminho bastante interessante no sentido de apontar para a existência dessa alma imortal. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos e todas. Uma grande honra estar aqui com vocês. Bem, nós queremos só agradecer ao nosso querido presidente da CEPA Brasil, Ricardo Nunes, essa pessoa Eu tão que querida, agradeço, meu amigo. por ter aceitado o convite. Semana que vem estamos de volta no mesmo horário. Semana que vem a nossa convidada é a pedagoga Dirce Carvalho Leite. A gente acabou de fazer uma pergunta, né? Ex-presidente do CCEPA. Vamos trabalhar sobre o tema livre-arbítrio e determinismo no pensamento espírita. Então, até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado a todos e até lá. Tchau, tchau. Até lá, pessoal. Grande abraço.